Esse conteúdo ele já está nas videoaulas. Dúvida que vocês possam ter, coloquem no chat. Eu vou ter acesso ao chat aqui do lado. Tá legal? Então, qualquer dúvida que vocês venham a ter aí, vocês coloquem no chat para eu poder responder para vocês. Tá bom? Vamos lá, então. Meninos, o primeiro conteúdo de vocês vai ser sobre República Velha. E dentro de República Velha, existe um período que vai da proclamação da República até 1894, que é a chamada República da Espada. O que é a República da Espada? É um período em que o Brasil ele vai ser governado por militares, predominantemente por militares. Por isso o termo República da Espada. Eu não tenho, nessa forma que eu estou apresentando aqui, eu não tenho pincel, tá? Então eu vou usar o cursor do mouse. República da Espada em alusão à espada que ornamenta a farda dos militares, tá? Então, esse período da República da Espada, vocês vão ver que ele tem um período provisório, que vai de 89 a 91, que é onde o Marechal Deodoro da Fonseca, ele assume em caráter provisório a presidência do Brasil, ele vai ser nosso primeiro presidente, e ele vai levar da proclamação da República, do 15 de novembro de 1889, até início de 1891, para organizar o governo republicano brasileiro, para colocar ordem na casa. Percebam, gente, prestem atenção nisso. Eu vou estar passando aqui de forma mais rápida, porque vocês já têm essa videoaula lá no Moodle, tá? O Deodoro da Fonseca, ele vai ter que escolher um Brasil, entre 3 projetos de república, uma república liberal, uma república jacobina e uma república positivista. Então, Mariana, talvez aí, se eu não me engano, a questão que você colocou lá como dúvida é a questão do positivismo, né? Isso. Então, observe aí, né, que a república positivista, ela é de inspiração no Conte, ela vai ser uma república apoiada realmente pelo exército, onde eles vão pregar sempre no espírito ordeiro, não revolucionário, onde o Estado é muito forte, o Estado é muito centralizado, e aonde eles vão sempre se apoiar muito na questão da ciência mesmo, no racionalismo, na coisa racional, na ordem e progresso, no trabalho aí confia. Então, a República do Brasil, ela vai ser uma mistura. Ela vai acabar sendo uma mistura. Ela vai ser uma mistura da República Liberal com a República Positivista. Ok? Então, a gente vai ter aí um Brasil republicano com essa mescla. Deodoro, quando ele assume a presidência, então, ele adota algumas primeiras medidas após a proclamação. Já em dezembro de 89, ele vai convocar um grupo de juristas para criar um pré-projeto para a nossa Constituição. Ele vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. O que é uma Assembleia Nacional Constituinte? Ele vai convocar deputados federais e senadores para iniciar um projeto de Constituição. Então, ele já dá andamento à nossa futura Constituição, que vai ser promulgada em 1891. E ele vai ter que adotar uma nova política econômica para o Brasil, porque a política econômica que era adotada pelo Segundo Reinado, ela vai ser modificada. E a nossa política econômica, ela vai ser liderada por um intelectual famosíssimo, que todo mundo no Brasil conhece, que era Rui Barbosa. O Rui Barbosa, ele vai assumir o nosso Ministério da Economia, vamos dizer assim, né? Ministério da Fazenda, e ele vai adotar uma política econômica que ficou conhecida como política do encilhamento. Gente, encilhamento é um termo que se usava na época nas corridas de cavalo. Encilhamento era o local onde, antes das corridas, os cavaleiros, os jockeys, eles encilhavam, eles selavam os animais. Então, às vezes, as pessoas, quando queriam fazer uma aposta, queriam ter alguma informação privilegiada para poder apostar,
eles iam lá nas baias, onde os cavalos eram encilhados, para tentar descobrir alguma coisa que ninguém mais sabia. Então, por que a política econômica do Brasil ela vai ser chamada de política do encilhamento? Porque foi uma aposta que o Rui Barbosa fez. A política do encilhamento foi uma política onde Rui Barbosa ele vai tentar tirar o Brasil da dependência da agroexportação. Ele tenta tirar o Brasil da dependência da agroexportação. Vai ser a política do encilhamento vai ser uma política econômica onde o governo brasileiro ele vai tentar incentivar o desenvolvimento de atividades comerciais, o desenvolvimento de atividades industriais. Então, por exemplo, na política do encilhamento, eles vão incentivar o desenvolvimento de fábricas, eles vão facilitar o acesso a financiamentos. O indivíduo ele chega num banco, ele apresentava um projeto sem nenhuma comprovação, sem nenhuma contrapartida sólida de garantia, né? Sem nenhuma garantia sólida para pagar aquele financiamento que ele estava pegando, aquele empréstimo que ele estava pegando. O cara chegava, ele apresentava muitas vezes um projeto em um banco, e os bancos, então, emprestavam dinheiro para aquele indivíduo e investir principalmente no setor terciário, que é o setor das indústrias, não é isso? Vocês estudam em geografia? Podem falar no chat, viu? Que eu estou olhando o chat daqui, eu estou vendo. Principalmente no setor industrial, né? E qual era a ideia do governo? Vamos incentivar o desenvolvimento das fábricas, das indústrias, vamos incentivar para o Brasil se industrializar rapidamente e, com isso, a gente sair da dependência da agroexportação. Essa era a ideia do governo brasileiro. O governo chega, inclusive, a liberar, a permitir que bancos privados fabricassem dinheiro sem lastro, sem garantia de liquidez, de solidez, né? Sem garantia nenhuma. Os bancos eles tinham autorização de fabricar dinheiro para poder emprestar esse dinheiro para o investidor, e o investidor apresentava garantias que muitas vezes eram fictícias para poder pegar esses empréstimos. Resultado, já vamos falar direto da política econômica. Essa política econômica ela vai perdurar entre os anos de 1890 e 1891. No início, ela até vai trazer algum resultado, porque começam a nascer fábricas no Brasil. Só que o governo brasileiro ele não se preocupa, em proteger o produto nacional. Ele quer que as fábricas no Brasil surjam, ele quer que essas fábricas fabriquem produtos nacionais, só que ele não protege o produto nacional dos produtos importados. O produto importado, principalmente da Inglaterra, continuava chegando no Brasil, mesmo com a tarifa Alves Branco, que vocês estudaram ano passado, ou pelo menos deveriam ter estudado, mesmo com a tarifa Alves Branco, que era aquela tarifa que dizia todo produto que não tenha um similar nacional, por exemplo, não se fabrica canetas no Brasil, então o Brasil tem que importar caneta. Se não tem fábrica de caneta no Brasil e o Brasil importa a caneta, todo produto que não tem fabricação nacional, que não tem similar nacional, pagava 30% de imposto. Todo produto importado que tivesse similar nacional, o Brasil tinha fábrica de celular, o Brasil tinha celulares nacionais. Eu quero importar o celular. Todo produto que tenha um similar nacional que for importado, ao invés de pagar apenas 30%, deveria pagar 60%. Né? Essa era a tarifa Alves Branco. Mesmo com a tarifa Alves Branco, os produtos nacionais eles acabavam não conseguindo muitas vezes competir com o produto importado, por conta da qualidade e até mesmo por conta dos preços. Até mesmo por conta dos preços. Até os dias de hoje nós temos isso, né? O produto importado, ele consegue chegar dentro do Brasil, muitas vezes, mais barato do que o produto nacional. Principalmente se ele não for tributado. A gente tem um exemplo daquele site de compras, que é
como é que é o nome daquele site chinês? É o AliExpress, não é isso? É o AliExpress, não é? Isso. Tem o Ali, tem o Shopee. Tem o AliExpress, o Shopee e a Wish. Tem a Shein também. A Wish aí eu nem, porque eu já tomei cano deles já. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes eu já comprei produtos no AliExpress para bicicleta, produtos de pesca. Eu vendia produtos de pesca no Mercado Livre. Eu vendia. E os produtos, eu vendia linha, eu vendia isca, eu vendia peças, né, acessórios de pesca no Mercado Livre. Mesmo às vezes, quando o que eu comprava no AliExpress era tributado, eu conseguia vender no Mercado Livre mais barato do que muitas vezes era anunciado por outras pessoas, mesmo sendo tributado. Mesmo sendo tributado. Então, quer dizer, o produto nacional, ele acaba não conseguindo concorrer, acaba não conseguindo competir. Então, essa política do encilhamento, ela tinha, sim, boas intenções, mas como tudo no Brasil tem boas intenções, ela acabou sendo desvirtuada. Primeiro, o produto nacional não tinha a mesma qualidade e não conseguia muitas vezes concorrer com produto importado. Segundo problema, quando você investe numa fábrica, essa fábrica ela não vinga, você vai à falência, né? E aí, quando essas fábricas faliam, os bancos iam cobrar as dívidas e percebiam muitas vezes que quem fez o empréstimo não tinha como pagar aquele empréstimo, nem com as garantias que tinham dado para o banco. Aí falia o investidor, o Rodrigo, e o banco ficava no prejuízo e acabava falindo também. E quer ver um outro problema da política do encilhamento? Muitos indivíduos iam até os bancos, faziam empréstimos que eram para investir nas fábricas, mas como não existia fiscalização, o que esse camarada acabava muitas vezes fazendo? Ele ia lá, fazia um financiamento, apresentava um projeto de uma fábrica de calçados, que seja, pegava aquele dinheiro e, ao invés de investir na fábrica, ele plantava café. E o Brasil queria exatamente sair da dependência do café. O cara pegava aquele dinheiro e plantava café. Sabe o que aconteceu no Brasil? O Brasil passou a ter uma superprodução de café. De tanto café que eles começaram a plantar. O preço do café, que já não era bom, despencou ainda mais. Aí, quando chegava a hora do fazendeiro pagar o empréstimo dele no banco, porque ele plantava café pensando assim, eu vou plantar o café, quando eu colher o café, eu vou ter dinheiro, vou lá e vou pagar meu financiamento. Só que quando ele colhia o café, o preço do café estava tão baixo que ele só tomava prejuízo e não conseguia pagar o banco. Aí o fazendeiro ia à falência. O que os bancos faziam, então? Tinham que tomar aquilo que ele tinha dado de garantia. A casa, a fazenda. Então, essa política do encilhamento, ela vai acabar causando, primeiro, uma superinflação no Brasil, porque ela vai entupir o mercado de dinheiro sem lastro. A gente vai ter mais dinheiro circulando do que o Brasil consegue suportar. Isso é inflação. Você vai ter mais oferta de dinheiro do que procura muitas vezes. A inflação aumenta e o valor da moeda despenca. Você vai ter uma série de indivíduos indo à falência, literalmente, falindo, quebrando, tá? Indo à falência, bancos indo à falência e a economia do Brasil despencando, desmoronando. Basicamente, essa foi a política do encilhamento durante esse período, tá? Dúvidas? Dúvidas? Não? Vou seguir, hein? Bom. Sim, o que é, João? Ah, não, isso é antigo. É antigo, desculpa. Vamos lá, continuando aqui. Cara. Oi? Que susto que eu tomei, você chamando meu nome. Tá. Alguma dúvida, meninos? Bom, aí depois a gente vai ter esse período da primeira Constituição brasileira, né? Ela vai se inspirar nos Estados Unidos, o Brasil vai se tornar uma república federalista, com 21 estados, hoje nós temos 27. A nossa eleição, ela deixa de ser eleição indireta. Lembra como era no período da monarquia? Você tinha um eleitor de paróquia,
O eleitor de paróquia votava e escolhia o eleitor de província. O eleitor de província, então, é que escolhia e votava no deputado federal, no senador e no deputado estadual. A eleição ela é indireta, porque você primeiro escolhia o eleitor de... Primeiro tinha que ser escolhido o eleitor de paróquia. Esse eleitor de paróquia depois escolhia o eleitor de província. O eleitor de província que votava em deputados e senadores. A nossa Constituição ela adota, então, um sistema de eleição direta, universal, sufrágio universal, menos para mulheres, analfabetos, clérigos e praças. Esses não podiam votar. Né? Eles vão votar para deputados e senadores para mandatos de 4 anos. E o Senado ele deixa de ser vitalício. O cargo de senador era vitalício até então. Né? E aí o senador ele passa a ter um mandato de 4 anos e com a Constituição seguinte é que o mandato de senador passa a ser de 8 anos. Na cabeça deles, um senador ficando 8 anos, ele consegue dar mais solidez num projeto de Estado, num projeto para o Estado que ele representa. Então a gente vai adotar esse padrão americano. Olhem bem para isso daqui. A nossa eleição, pela Constituição, ela era direta. O eleitor votava diretamente para presidente. O eleitor votava diretamente para deputado, diretamente para senador. Ela só tinha uma exceção. O primeiro presidente não seria eleito pelo voto direto. Eles achavam que os eleitores do Brasil ainda não estavam preparados para escolher o seu presidente. Então, nosso primeiro presidente vai ser eleito pelo voto indireto. A Constituição previa isso. O voto será direto. No entanto, o primeiro tem que ser eleito pelo voto indireto. Quem vai eleger o primeiro presidente do Brasil? Os deputados e senadores, o colégio eleitoral, o Congresso Federal. Deputados e senadores é que vão votar. O primeiro presidente a ser eleito, com apoio do Exército na época, vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca ele já era presidente em caráter provisório e ele vai virar presidente em caráter definitivo e vai tomar posse no dia 25 de fevereiro. Só que percebam, ele só fica no cargo por 9 meses. No dia 23 de novembro, ele vai renunciar. Tá? Ele vai renunciar por quê, Rodrigo? Por uma série de fatores durante o governo dele. Né? Ele vai, mesmo sendo eleito pelos deputados e senadores, ele vai ser eleito, só que ele vai ser eleito debaixo de muita pressão. Muita pressão. O Congresso brasileiro vai pressioná-lo demais, vai cobrá-lo demais e vai culpá-lo principalmente pela crise econômica. Principalmente pela crise econômica. Como se não bastasse a crise econômica que o Brasil vivia por conta da política do encilhamento, o Deodoro da Fonseca ele tinha um caráter extremamente centralizador. Ele era aquele tipo de presidente que achava que ele é que mandava em tudo. Que ele é que mandava em tudo. Sabe? Era aquele tipo de presidente que achava que só ele que podia mandar e ninguém podia mandar junto com ele. Centralizador ao extremo, uma coisa bem de militar mesmo. O Congresso, por sua vez, não aceitava isso. E o Congresso dizia, olha, nós somos uma república federalista. Então, nós, Congresso, deputados e senadores, também temos que ser ouvidos. Também temos que ter poder. Também temos que ter voz. Os governadores também diziam a mesma coisa. Nós, governadores, também temos que ter autonomia. Nós não somos obrigados a obedecer tudo que o senhor presidente quer que nós façamos. Nós somos uma federação. Temos o direito de tomar algumas decisões. Só que Deodoro não aceitava isso de forma alguma e tentava impor todas as suas vontades pela força. Pela força, e principalmente pelo poder militar. Só que com o passar do tempo, ele perde o apoio de grande parte de quem o havia escolhido como presidente, perde o apoio, inclusive, de parte dos militares que o apoiavam, né? E aí o Congresso brasileiro, fortalecido, se vê no direito de criar uma lei chamada Lei de Responsabilidade do Presidente. Essa lei de responsabilidade nada mais seria do que uma espécie de um impeachment.
O Congresso brasileiro queria responsabilizar o presidente pela crise que o Brasil vivia em 1891. A história é muito louca, gente. A história é muito louca. O Congresso brasileiro querendo responsabilizar o presidente pelos erros, pelos equívocos, pelo caos que o Brasil vivia em 1891. Aí eles criam a lei de responsabilidade do presidente, que seria para nós hoje o impeachment. Eles queriam votar, né, uma comissão, uma CPI da vida, para ver se o presidente era ou não responsável pelos problemas e pela crise brasileira. Só que para essa lei valer, o presidente tinha que sancionar. E o que o Deodoro faz, que era o direito dele? Ele vetou essa lei. Ele vetou, ele diz, não, eu não vou permitir que essa lei passe. Só que toda lei que vai para o presidente aprovar e ele veta, essa lei volta para o Congresso. E o Congresso tem autonomia de colocá-la em prática ou não. Quando o Deodoro veta a criação dessa lei de responsabilidade, que seria uma espécie de uma CPI, quando o Deodoro veta isso, o Congresso se sente ofendido, porque ele não aceita ser investigado, e o Congresso, então, pede o impeachment de Deodoro da Fonseca. O que Deodoro faz? Do alto da sua autoridade, ele dissolve, ele fecha o Congresso. Ele determina o fechamento do Congresso. O que a Constituição dizia que era proibido. A Constituição dizia que ele não tinha poder para isso. A Constituição dizia que ele não podia fazer isso. Só que o Deodoro vai lá e manda o exército, ou parte do exército que ainda o apoiava, manda fechar o Congresso. Pior do que isso, ele decreta estado de sítio, é quando a Constituição ela é suspensa, os direitos individuais deixam de valer, e aí o Estado pode te prender, pode te investigar, pode te colocar na prisão e você fica preso até seu julgamento, sem direito ao habeas corpus, sem nada. Né? E Deodoro ele vai receber o apoio de grande parte dos governadores do Brasil. Rodrigo, por que os governadores apoiavam Deodoro? Gente, Deodoro, ele era o representante do poder executivo. Ele era o representante do poder executivo. Tá? Ele era o representante do poder executivo. E os governadores também. Então, o que os governadores pensavam? Que nós precisamos de um executivo forte, onde o presidente e os governadores possam mandar sem a interferência do legislativo e do judiciário. E os governadores vão apoiar Deodoro. Eles se esquecem que o Brasil era uma federação. Se esquecem que o Brasil era uma república democrática, tripartite, poder executivo, legislativo e judiciário, com autonomia dos poderes. O único governador do Brasil que não apoia Deodoro é o governador do Pará. Era o governador do Pará. Deodoro vai criar uma crise para ele, para o Brasil, e aí os políticos de oposição vão se rebelar contra ele. E, em especial, a Marinha. Ao contrário do Exército, a Marinha fica contra Deodoro. E aí a Marinha vai se sublevar, vai se rebelar contra Deodoro, vai posicionar os seus navios na Baía de Guanabara, ameaçar bombardear o Rio, etc, etc e tal. Deodoro da Fonseca, temendo uma carnificina, temendo uma guerra civil, ele acaba renunciando para evitar uma guerra e assume o vice dele, o Floriano Peixoto. Dúvidas até aqui? Dúvidas até aqui? Não? Tranquilo, Rodrigo. Tá. Olha só. Agora são 2h17. Eu vou dar uma pausazinha de 5 minutos. Eu vou parar a gravação, vou começar de novo depois. Vou dar uma pausazinha de 5 minutos. E na volta eu finalizo República da Espada e a gente finaliza a aula, beleza? Não saiam da sala. É uma pausazinha para pegar um café, pegar uma água. Tá bom? Show, show.